Oi, pessoal. Mais uma live da Telos, então, a live número 7. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente, que é sobre BIM, inovação e sustentabilidade. O convidado é o Fernando França, engenheiro civil. Eu acho que ele está entrando aí, vamos aguardar ele entrar. Legal, então, só para dar uma introdução, tá, pessoal, ao tema. A gente trouxe esse tema do BIM, mas a gente não quer focar no que é BIM, e quais são as vantagens do BIM, porque a gente acha que isso já é um tema que é bastante discutido em vários lugares, que é super importante essa discussão, esse conhecimento, né, dessa nova tecnologia, mas a gente quer trazer uma provocação para vocês e mostrar que o BIM pode ser não um objetivo final. Então, eu vou aprender BIM porque eu quero fazer BIM nos meus projetos, dentro do meu escritório de arquitetura ou de engenharia, né? Mas a gente quer mostrar que o BIM não é esse, não necessariamente precisa ser esse objetivo, né? Só para otimizar os processos. Que o BIM pode ser um meio para a gente alcançar muito mais, para a gente pensar em muito além de muitas outras tecnologias. Então, por isso que a gente convidou o Fernando França. Vou fazer uma apresentação sobre ele rapidinho, qualquer coisa você me complementa depois. Ele é engenheiro civil, formado pela UFPR. Ele também tem especialização em gestão de projetos e ele fez mestrado na engenharia de construção civil também na UFPR, com foco então em BIM e Code Check. Ele também atuou há alguns anos como sócio no escritório de sistemas prediais, onde ele pôde, né, então, implementar o BIM dentro desses projetos desde o começo, né? E atualmente ele é professor da FAI nos cursos de graduação de arquitetura e de engenharia civil. É isso, né? Mais alguma coisa que eu esqueci? Não, não, acho que já é um bom resumo. Então, boa tarde a Bem, todos. então, Opa, não, você não ia pode falar, você falar? acha que é legal essa introdução que você fez, né? Que a gente vai trazer aí um pouco do contraponto, né? De como a tecnologia, ela também às vezes pode ser aliada, né? Nesses processos, quando a gente está pensando em arquitetura mais sustentável, mais saudável, enfim, como a gente está as lives que eu tenho assistido têm falado de algumas coisas mais relacionadas ao meio ambiente, à biologia das construções, construções da bioconstrução. A gente vai hoje trazer um contraponto que, em alguns casos, pode se complementar, em alguns casos, a gente também pode ver que eles podem ter até uma certa uma certa dualidade ali que a gente depois vai tratar. Sim, bem essa questão, né? A gente fala muito aqui na Telos de construção sustentável, construção saudável, e a gente preza muito pela questão do natural, né? De materiais naturais, de paisagismo ecológico, e às vezes a gente pensa na tecnologia como algo que vai contra isso, que não faz bem para o meio ambiente, mas justamente pelo contrário, né? Eu acho que se a gente souber utilizar essa tecnologia a nosso favor, a gente pode otimizar muita coisa e focar no que realmente é importante, nas análises importantes, né? Então, pessoal, para quem não entende ainda muito do BIM, não domina muito, não sabe como funciona, continue aqui, que não vai ser nada assim, a gente não vai, né, ser nada super irreal, mas quem quiser tem inclusive um blog um post no nosso blog falando sobre o BIM de uma forma mais introdutória para quem se interessar. Mas então eu queria começar com o França falando um pouco sobre o seu mestrado, como que foi a sua dissertação, o que é code checking, né? E como que você foi, o que você tem para compartilhar para a gente. Legal. Então, só para dar uma introduçãozinha bem básica, sem entrar muito nos pormenores, né, do que é a questão do BIM. O BIM é uma forma da gente pensar a construção de uma maneira mais inteligente, né? Então, ela não é uma metodologia nova, né? Ela é uma metodologia que já vem sendo desenvolvida há quase uns 20 anos e que já é muito conhecida
em outras indústrias. Então, a indústria aeronáutica, a indústria naval, a indústria mecânica, por exemplo, já utilizam de processos muito parecidos com o que a gente tem na construção com o BIM. Né? Então, o BIM ele é a modelagem da informação da construção, que basicamente é a gente virtualizar, a gente criar modelos no computador antes de construir. E aí, com esse modelo, a gente pode fazer inúmeras coisas, né? E aí, aqui a gente vai trazer de alguma delas. Então, a gente pode simular, a gente pode testar materiais diferentes, a gente pode colocar diversos tipos de informação, a gente pode colocar informação de custo, informação de prazo, enfim, a gente pode usar da informação para agregar valor ao nosso projeto e depois para a construção. Quando a gente virtualiza tudo isso, a gente consegue ensaiar e a gente consegue prever muitos erros que aconteceram na obra e que, com certeza, seriam muito mais caros a gente resolver. Né? Então, a gente tenta resolver tudo isso na fase de projeto, na fase de planejamento. Então, uma introdução bem básica do que é o BIM seria isso. Só para complementar, acho que dá para falar a BIM, né? A sigla é Building Information Modeling, né? Com M no final. E é basicamente isso que você falou, né? Então, também inclui modelagens parametrizadas, né? Então, a gente cria modelos que, dentro desses modelos, a gente consegue colocar todos os tipos de parâmetros necessários para fazer essas análises, esses controles que você falou, né? Então, só para contextualizar, não, tem gente que acha que o BIM é uma visualização 3D, né, às vezes do modelo do projeto, e não é isso, vai muito além disso, né? Então a gente pode colocar nesse modelo uma infinidade de informações dentro desses parâmetros. Mas continue, então. Sim, o ponto-chave de qualquer coisa quando a gente pensa em BIM é o I, né, da informação. Então, qualquer fluxo de trabalho, qualquer modelo que não tem informação, você não está, na verdade, fazendo uso do que é o BIM. Né? Então, se você trabalhar só com representação 3D, você está só fazendo 3D que o próprio AutoCAD, o SketchUp fazem isso há muito tempo e não necessariamente está incluído dentro de um processo de pensamento da construção do BIM. Então, falando um pouco de qual foi a minha especialização no mestrado, eu parti para uma área chamada Code Checking, que aqui no Brasil a gente traduz para verificação automática de regras ou verificação automática de normas. Então, é um dos usos que a gente pode ter a partir de modelos BIM. Então, a gente usa esse modelo para fazer, como o próprio nome diz, verificação automática de regras. Então, a partir de criação de parâmetros dentro do software, né, a gente escolhe um software que tem essa possibilidade de a gente incluir regras de verificação e a gente consegue verificar se o nosso modelo, se o nosso projeto está cumprindo aquelas determinadas questões. No meu caso específico, eu estudei a normativa do Corpo de Bombeiro aqui do Paraná. Então, peguei toda a normativa do Corpo de Bombeiro para o caso residencial, né, para edifícios residenciais, parametrizei todas as regras que tinha dentro dessa normativa e coloquei para ela rodar automaticamente dentro de um projeto. Então, a partir do momento que o projeto estava feito, o software rodava essa análise, rodava essas simulações e me indicava se ele estava cumprindo esses requisitos da normativa. Então, a partir disso, o projetista consegue já fazer uma pré-avaliação antes de mandar, por exemplo, o órgão público, que nesse caso era o bombeiro, para verificar se ele estava cumprindo aquelas determinadas regras. Então, basicamente, o code checking é isso. É a gente utilizar, né, do modelo BIM, e aí por isso que a gente precisa que ele esteja imbuído de informação, para que essas regras consigam ler essas informações, consigam ler essa geometria e verificar se elas estão de acordo com as regras que a gente criou. Então, nesse caso específico, foram as regras da normativa do Corpo de Bombeiro. Mas aí que está uma das grandes vantagens desse uso específico. A gente pode determinar regras e parâmetros para qualquer coisa que a gente quiser. Então, a gente pode pegar, por exemplo, uma normativa, inclusive tem bastante estudos sendo feitos nesse sentido, que é você pegar a norma de desempenho, né? Então, a norma de desempenho tem uma série de requisitos que você precisa cumprir. Você pode parametrizar essas regras, então criar verificações de regras para validar se o teu projeto está de acordo com a norma de desempenho. Então, você cria
todas essas regras. Claro que esse primeiro trabalho de criar essas regras é a parte que, né, é um trabalho braçal ali de ir criando todas essas dinâmicas, mas depois que você tem esse template de regras já criados, você toda vez pode rodar ele de uma maneira bem tranquila. E aí a gente pode extrapolar isso para qualquer coisa que a gente quiser de verificação. A gente pode fazer verificação de uma norma de acessibilidade, por exemplo, né? Então, para ele fazer verificações, está cumprindo aquelas distâncias mínimas, áreas mínimas, a gente pode verificar área de ventilação, a gente pode verificar área de iluminação, enfim, qualquer regra que o arquiteto ou o engenheiro projetista queira verificar no projeto, ele pode parametrizar essas regras dentro do software para ganhar tempo, né, nessas verificações. Então, a partir dessas rodagens, você consegue verificar se ele está atendendo aqueles parâmetros que você definiu no começo. Mas aí lembrando que é muito importante que o modelo contenha a informação. Então, sem a informação, a gente não consegue fazer com que o software reconheça isso. Então, por isso que ele é um uso totalmente atrelado ao modelo BIM. Então, se eu defino, por exemplo, que eu quero que a minha regra verifique se a minha porta tem uma distância mínima X, eu preciso que dentro do meu modelo esteja bem definido o que é porta, né, qual o tipo de porta e que a dimensão esteja correta para que o software consiga fazer essa verificação, consiga rodar essa checagem e aí dar o resultado positivo ou negativo da verificação. Então, basicamente, esse é o processo de quality checking e foi isso que eu desenvolvi durante o meu período do mestrado. Né? Então, eu peguei toda essa normativa do Corpo de Bombeiro para residências e coloquei ela em formato de regras para que o software fizesse uma validação automática em cima de um projeto. E como que isso pode se dar na própria aprovação, nesse caso, no bombeiro? Se a gente pensar num projeto arquitetônico, se for aprovação de projeto na prefeitura, enfim, qualquer tipo de aprovação, como que a gente pode lidar com isso também? Assim, existe essa possibilidade ou é só interno do escritório para você saber que está certo aquela norma? Não, o ideal, com certeza, é que a gente chegue ao ponto de órgãos públicos que fazem a aprovação do projeto utilizar disso. Né? Então, o ideal é que a gente tenha os dois lados usando. Então, o próprio projetista fazer as verificações antes de mandar, mas que os órgãos públicos utilizem disso até para ganhar tempo. Né? Então, vocês devem saber o quanto leva de tempo, por exemplo, uma aprovação da prefeitura. Você ganharia muito mais tempo enviando o modelo se ele já tiver lá criado templates para isso. Inclusive, dentro da minha dissertação, eu construí uma base para que o corpo de bombeiros pudesse utilizar. Então, infelizmente, eu não consegui no final que eles utilizassem isso, né? Cheguei a mandar, mas ainda não chegou ao ponto. Mas eles poderiam perfeitamente pegar isso e começar a utilizar. A Prefeitura de Salvador já é uma prefeitura que está fazendo um pouco desse tipo de validação. Então, eles já aceitam um projeto em formato BIM, eles já têm algumas regras parametrizadas que eles conseguem fazer isso de forma automática. E aí, o caso mais emblemático, que é o que todo mundo, quando começa a estudar isso, acaba chegando, é em Singapura. Né? Então, Singapura tem um processo de aprovação de projetos 100% digital, 100% baseado em code checking, que você envia pela nuvem o teu projeto em modelo BIM, eles rodam automaticamente, né, faz algumas verificações e você recebe todo o relatório já dessa verificação. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um uso que, mais do que para os projetistas, ele é essencial para que a gente consiga ganhar mais celeridade nas aprovações que a gente demanda dentro de toda a cadeia da construção civil. Né? Então, a gente tem várias coisas que a gente tem que verificar. Se a gente conseguir implementar isso nos órgãos reguladores, sem dúvida seria um ganho muito grande para a cadeia como um todo. É uma tendência, né? A tendência é que todo mundo vai se digitalizando, ainda mais agora, né? Que a gente viu como é importante, né? Como a gente pode usar o digital, todo mundo em casa, enfim. Singapura é sempre uma inspiração para a gente, tá muito à frente, né? Também em termos de cidade biofílica, sustentável, saudável, enfim.
E pensando nisso também, trazendo para o lado da sustentabilidade, essa questão do cold checking também, isso pode ser aplicado facilmente, então, para uma certificação, né? Uma certificação de selo sustentável, ou para a própria norma de desempenho, como você falou, qualquer coisa que exista regras, a gente pode colocar parâmetros, colocar essas informações no modelo e ver se está atendendo de forma mais automática, né? Não precisa ficar calculando tudo. Claro, como você falou no começo, tem aquele primeiro trabalho inicial, que gasta um tempo significativo, mas depois as coisas acontecem de forma automática. É, então, Sim. eu acho E que aí, tem tudo a ver com a sustentabilidade. Hã? Diga. uma questão que a gente esbarra um pouco, às vezes, é na questão das ferramentas. Né? Então, hoje a gente tem só uma ferramenta que é 100% adaptada para isso, né? Que é o Solibri. E aí, os outros casos a gente vai utilizando de programação mesmo. Então, por isso que às vezes ele dá um pouco mais de trabalho. Então, você tem que utilizar alguns plugins, alguns apps dentro dos softwares nativos para você fazer essa verificação. Né? Então, o Dynamo, por exemplo, também é bastante utilizado para fazer essas incursões de regras, para fazer algumas verificações, algumas coisas. E com certeza, a gente pode utilizar, existe em caso já na literatura de code checking pensando em certificação LEED. Então, pega lá todo o manual do LEED, inclui essas regras lá e faz a verificação para ver se ele vai atender aquela pontuação mínima necessária. E aí, um outro caso que também eu já vi na literatura pesquisando é até pensando na análise do ciclo de vida, né, da edificação. Então, algumas coisas da análise do ciclo de vida também serem verificadas, e aí junta bastante com o tema que você tem um pouco mais de familiaridade que eu, e até legal talvez você trazer isso para todo mundo aí, já que ele também está relacionado a um uso de BIM diferente, né? Então, eu vou falar então agora um pouco dessa minha pesquisa, na minha dissertação do mestrado, que foi bem relacionada a isso, o BIM, para fazer análise de ciclo de vida. Então, não foi baseado em code checking, né? Não foi, então, pensando em regras e normas, mas foi, assim, mais uma questão. Deixa eu falar de uma forma mais simplificada para não complicar muito para quem está assistindo. Mas foi basicamente um estudo para inserir parâmetros de sustentabilidade dentro do modelo arquitetônico. E a partir disso, você consegue fazer análises automáticas do impacto ambiental que aquela construção vai ter ao longo de todo o ciclo de vida. Então, dá para inserir parâmetros de quanto que consumiu de energia, quanto de carbono foi emitido para produzir aquele material que está sendo especificado, para transportar aquele material, depois para, de fato, colocar ele dentro daquela edificação. Quanto tempo ele vai durar, qual que vai ser o tempo de substituição desse material. Então, tudo isso dentro do ambiente BIM é possível ir calculando esses índices, esses parâmetros, e ao final a gente consegue ter uma noção do impacto geral dessa edificação baseado nesses materiais que estão sendo especificados desde o início até a parte de demolição dessa edificação. E também, junto a isso, incluir nessa pesquisa que é uma outra possibilidade do BIM, uma exportação desse modelo para o software de simulação termoenergética, que também vai calcular todo o consumo de energia de uma edificação durante, sei lá, 50 anos que ele fica em operação, né? Enfim, emissão de gases poluentes, tudo isso a gente consegue, com o BIM, trazer dados e fazer toda essa análise de uma forma mais simplificada, né? Aquilo que eu falei no começo. Então, essa tecnologia, ela nos permite focar no que realmente é importante, né? E a gente não tem que ficar calculando tudo isso, analisando isso e tomando muito tempo. Enfim, a tecnologia serve para isso, né? Então, pensando nessa questão também dos parâmetros, dá para extrapolar não só índices de sustentabilidade, de emissão de carbono, de consumo de energia, mas dá para colocar questão de índice de desperdício. Então, quando a gente vai fazer uma gestão de resíduos, se a gente misturar isso com
o BIM 4D, que é toda a questão de tempo e logística de obra, que a gente também consegue inserir aí nessa questão uma logística de resíduos para eliminar esses resíduos ao máximo possível. Por que não, pensando em arquitetura saudável, então também colocar parâmetros de toxicidade de materiais. Então, na hora que a gente está fazendo o projeto, você consegue analisar qual que é a toxicidade de cada material e tomar decisões de uma forma mais consciente disso, né? Então, nossa, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Questões relacionadas à pegada de carbono também tem, né? Alguma coisa nesse Exatamente, sentido. foi exatamente, isso que o ciclo de vida ele está bem relacionado com isso, né? É uma das variáveis que é analisada na avaliação de ciclo de vida é essa pegada de carbono, então a emissão de carbono desde o começo do ciclo de vida daquele material, aí a gente junta todos os materiais que vão compor aquela edificação e calcula toda a pegada de carbono daquele edifício. E isso é uma maneira também da gente calcular e comprovar para uma certificação, né? Que às vezes eles exigem que seja feito esse tipo de cálculo então, da pegada de carbono, então também é uma possibilidade. O que eu acho interessante, assim, de colocar é que, falando dessa questão do BIM, né? Eu gosto sempre de pensar ele como um meio, né? Então, às vezes, quando começa a se falar de BIM, quem está começando a entender o que entende muito o BIM como produto final, mas na verdade ele é o meio para você gerar muitos outros resultados, né? Muitas outras informações. Então, o objetivo de trabalhar dentro de uma metodologia BIM não é que você não entregue um modelo BIM, é que você faça uso desse modelo para tirar resultados, né? Então, para ter uma arquitetura mais sustentável, para ter uma construção mais enxuta, para ter, enfim, o resultado final não é o BIM, ele tem que ser sempre o meio. E é isso que às vezes as pessoas que estão começando a estudar e trabalhar com isso demoram para entender, né? A quantidade de coisas que a gente pode fazer a partir do modelo BIM. E aí nisso vai variar a quantidade de informação que a gente vai colocar, o desenvolvimento do modelo que a gente quer fazer. Então, enfim, tudo que a gente pode construir em cima disso. Sim, exatamente. É, e existe, né, dentro do BIM, existe muito aquele conceito de BIM 3D, o BIM 4D, 5D, 6D, 7D. O BIM 6D ou 7D, dependendo da literatura, é considerado o BIM que faz essa análise de sustentabilidade, né? Então, só que pensando nisso, o BIM, a sustentabilidade dentro do BIM, ela pode estar dentro de todos esses outros 4D, 5D, porque a sustentabilidade está muito ligada a você fazer análises de economia, né? Então, cálculos de custos, isso está relacionado com sustentabilidade. Como eu falei, a gestão da obra, então, o BIM 4D está super relacionado com otimizar processos e reduzir impactos ambientais. Na questão do facility management também, que tem que é toda a operação do edifício ao longo da sua operação, né? Então, ao longo do seu, sua vida Sim, útil, então também tem que se pensar nisso. E vindo a partir disso, muito está se falando dos smart buildings, internet das coisas, toda aquela tecnologia, né, que você consegue programar a partir do seu celular para acender a luz, para ligar o ar-condicionado, enfim, tudo isso também está relacionado com essas tecnologias que a gente está querendo trazer agora. Só que aí é aquilo que você falou no começo, isso pode também contrapor com algumas questões de saudabilidade, de sustentabilidade, né? Porque aí você sim. pensar em internet das coisas, você está pensando em gerar muito mais campos eletromagnéticos dentro do ambiente, que vai gerar muito mais poluição eletromagnética. Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, tem 2 aulas lá no nosso canal do YouTube falando sobre isso. Como que você vê, França, essas novas tecnologias que estão surgindo e como que a gente pode relacionar tudo isso, trazer, né, para o projeto
e isso ser o fim mesmo, como você comentou, na internet das coisas, é, impressão 3D, enfim, tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo de tecnologia na construção. Então, eu gosto de olhar para tudo isso de uma maneira bem criteriosa, né? Então, quando a gente fala na construção civil, a gente tem que pensar em duas coisas, né? No meu ver, né? Que a gente tem primeiro um problema muito grande de produtividade. Então, tudo que a gente faz é muito manual na construção. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer para melhorar a nossa produtividade é interessante. Mas, por outro lado, a gente sempre tem que pensar que às vezes a gente tem problemas na construção civil que são muito mais do nosso dia a dia, que está aqui do nosso lado e que a gente não precisa da tecnologia para resolver. Como, por exemplo, o acesso à moradia, que a gente tem um déficit gigantesco no país, por exemplo. Então, assim, a gente precisa de impressão 3D de drone para fazer casa popular para todo mundo? Não necessariamente. Será que pode ser uma via? Às vezes pode ser, para você, né, Pode conseguir ser, custos né? mais baratos, conseguir reproduzir. Então, eu gosto de sempre pensar nessas tecnologias nesse sentido, né, de como que a gente pode resolver problemas, pensar em coisas megalomaníacas de tecnologia para edifícios super high-tech, né? Então, eu acho que tecnologias que possam ampliar a nossa forma de projetar e de construir, pensando nos problemas que a gente realmente tem, eu acho que isso tudo é interessante. E aí a gente vai ter uma gama gigantesca de tecnologias que a gente pode começar a pesquisar e começar a ver a possibilidade de implementar nos nossos projetos e nas nossas obras. A gente tem a impressão 3D, por exemplo, que já tem casos de possibilidade de você construir, né, a partir de impressora 3D. A gente tem escaneamento a laser, então uso de drones ou de máquinas para fazer levantamentos a laser. Então, se a gente tem um terreno, por exemplo, muito acidentado, a gente pode fazer um uso de um drone com um scanner a laser e fazer um levantamento realmente fidedigno do terreno para que a gente depois possa fazer o projeto. Então a gente para de usar, né, teodolito, para quem é mais antigo aí, e aí estação total, para a gente fazer levantamento de pontos, que a gente joga lá 10 pontos dentro de um terreno de sei lá quantos mil metros quadrados para você conseguir fazer umas curvas de nível. Né? Então você usa realmente esse levantamento, esse escaneamento para fazer uma projeção do terreno realmente condizente com a realidade. A gente pode usar realidade virtual, realidade aumentada, né, que são dois parâmetros que eles podem se juntar ou não. Né? Então, a realidade virtual é quando você entra dentro de uma realidade distinta, e a realidade aumentada é quando você acrescenta informações à tua realidade. Né? As duas geralmente vão ser feitas a partir de dispositivos como o óculos 3D, né? Então são os mais comuns. Então a Microsoft tem, a Google tem, enfim. E aí você pode utilizar disso, principalmente na fase de projeto, para você visualizar soluções e pensar em melhores usos. Né? Então, pensando principalmente na realidade virtual. Então, você está imerso dentro daquele projeto. Né? Então, é uma versão expandida dos como que vocês chamam na arquitetura? Dos renders, né? Então, quando você faz um Uhum. render, Você tá você dentro tá, do render, tá dentro da. o render, na verdade, você está mostrando uma foto o mais aproximada possível do que seria a realidade. Dentro de um óculos com realidade virtual, você coloca o usuário para se sentir imerso naquele ambiente e ver se é aquilo que ele deseja, por exemplo. E o uso da realidade aumentada, a gente pode fazer principalmente durante a construção. Então, ao invés de você usar papel, você pode usar tablet, você pode usar óculos, enfim, para que você consiga acessar aquela informação do teu modelo, e aí você precisa, voltando para o BIM, né? Então você precisa ter um modelo com informação, com essas possibilidades, para que você possa fazer o uso disso dentro da tua obra. A gente tem, como você citou, a internet das coisas, e aí entra esse contraponto, né, bem importante de a gente pesar. Então, assim,
Muita gente coloca a internet das coisas como uma grande, né, como uma grande função da nossa casa, em que ela vai estar tudo conectada, em que você, pelo celular, você liga a tua máquina de lavar, tua geladeira. E aí a gente tem esse problema de a gente estar com uma, uma, uma gama gigante de ondas na nossa casa. Então, assim, a gente precisa realmente ter a nossa geladeira com Wi-Fi para ela estar ligada no nosso celular para ela avisar que acabou o ovo, por exemplo. Então, são coisas que a gente vai ter que chegar uma hora e vai ter que pesar, né? O que é mais interessante? É a tecnologia ou é a saúde? Ou como a gente pode fazer um bom uso disso para que tenha um equilíbrio, né? Não sair colocando Wi-Fi em todos os objetos da nossa casa para eles estarem ligados simplesmente pelo fato de eu querer controlar tudo a partir de um tablet. Mas eu acho que é bem isso, a palavra é equilíbrio mesmo, a gente pensar nisso não como um problema, né? Óbvio que é uma tendência, é uma coisa, uma tecnologia que está aí, que as pessoas, que existe uma demanda, enfim, eu acredito que o futuro próximo vai estar acontecendo bastante. E a gente não precisa ver isso como um problema, a gente também, da mesma forma que isso surgiu, também podemos criar novas tecnologias para atenuar esses campos eletromagnéticos de alguma forma e deixar esse ambiente mais saudável, mesmo com esse uso, né? Também a questão é justamente fazer essas análises. Eu gosto de pensar que não existe regra, a gente pode tornar todas as tecnologias também mais saudáveis. A questão da impressão 3D, eu fiquei pensando, a gente 2 semanas atrás estava falando aqui sobre é, bioconstrução. Daí você vai falar de impressora 3D para construir. Mas e por que não também considerar um material que possa ser natural dentro dessa impressora 3D, que possa, enfim, né? Tô viajando, mas assim, a gente tem que Sim. pensar que essa tecnologia está avançando cada vez mais rápido e a gente tem que estar pensando nessas novas soluções para integrar essa sustentabilidade, essa saúde com essa tecnologia que inevitavelmente vai acontecer, vai vir, né? Então, é importante sempre fazer esses contrapontos, como você estava falando. E pensando assim, até legal que você comentou isso da bioconstrução, né? Na conversa com o Lutufo, eu acho que ele até chegou a comentar, né, que a bioconstrução ela é uma coisa que você não consegue fazer em larga escala, né? Então, é para casos específicos, né? Para uma coisa que a pessoa quer botar a mão lá e ela, né, ter tudo aquilo. Voltando para aquele problema que a gente tem na construção civil do déficit de moradia, enfim, a gente conseguiria bioconstruir moradias para, sei lá quantas, não faço ideia de quantas pessoas que não têm, né, não tem uma casa no Brasil, mas a gente conseguiria? Provavelmente não. Agora, com um processo de uma construção modular, com o uso de uma impressão 3D, enfim, de coisas nesse sentido, uma construção mais industrializada, será que a gente não conseguiria resolver o problema? Então, assim, a gente tem que pensar sempre no problema. Qual que é o problema que a gente tem? Né? Como que a gente faz para atingir, para resolver aquele problema da forma mais eficiente, mais rápida e melhor possível. Às vezes o caso vai ser a gente realmente partir para utilizar essas tecnologias, essas ferramentas que a gente tem para conseguir resolver esse problema. Né? Então, para alguém que não tem uma moradia, com certeza para ele, nesse primeiro momento, ele não importa muito com a forma Como que foi ela feito? é construída. Ele quer ter um lugar para morar. Né? Então, assim, tudo isso são coisas que a gente sempre vai ter que balancear, né, nesses casos, pensando em saúde, pensando em sustentabilidade, pensando em tecnologia, como que elas podem se aliar. Sem dúvida nenhuma, as Pensando na inovações e as tecnologias. viabilidade e no custo também, né? Porque isso Sim. ajuda a reduzir custos, ajuda a ser produtivo, enfim. Porque a sustentabilidade a gente sempre tem que lembrar, né, que ela não é só a questão ecológica. A gente tem uma questão social, a gente tem uma questão financeira. Então, assim, com inovação e com tecnologia, a gente consegue melhorar questões sociais também, questões financeiras, né, de menos gastos, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, a gente sempre tem que pensar a sustentabilidade por todos esses âmbitos e como que essas coisas podem se conversar, né, para ter um melhor resultado para o usuário, para a comunidade ou para a cidade que ele tá inserido. E aí, falando. Eu Desculpa, diga. não, pode seguir. Eu ia, eu Não, ia, é eu que ia esse colocar mais conceito tecnologia. de não, esse conceito de construção industrializada, eu acho interessante na questão da sustentabilidade, justamente pela questão dos resíduos, né? Que a gente sabe que a construção civil, ela gera muitos resíduos, né? Então, por mais que a gente consiga reciclar, transformar em agregados, enfim,
quanto mais a gente conseguir reduzir, melhor. Então, ela tem essas vantagens, né? A construção modular, a construção pré-fabricada, Lean Construction, enfim, uma série de tecnologias que também estão acontecendo, é, tem todo esse lado da sustentabilidade. Você ia falar mais sobre outras tecnologias, né? Eu te cortei. Sim, não, vou pegar um gancho rapidinho nisso que você falou, né? Que o problema dos resíduos na construção civil é gigantesco, né? Então, a construção civil, ela é um dos maiores produtores de resíduos, a indústria que mais produz resíduos, né? Então, se a gente utilizar de conceitos como Lean Construction, como a construção modular, aliado a esses processos, né, de projetos Lean, né, de uma construção, de um projeto mais eficiente, uma construção mais eficiente, a gente vai conseguir diminuir essa quantidade de resíduos. E aí, a gente diminuindo resíduos, a gente também está falando de sustentabilidade. Né? Então, construções sustentáveis sempre vão pensar em menor uso de resíduo. Então, a gente, né, sempre vai tentar partir para utilizações mais modulares, às vezes mais industriais, que a gente consiga diminuir essa quantidade de resíduos, consiga ter uma obra mais seca, né, que a gente possa realmente fazer o uso de uma forma eficiente, né, e sem desperdício. Né? Então, para quem já foi para a obra, já visitou uma obra, sabe a quantidade de desperdício burro que a gente tem, às vezes, material, as coisas que não faz sentido. Né? Então, todas essas questões que a gente comenta aqui de inovação da tecnologia, vem para tentar solucionar pequenos problemas desses, né? Para que a gente consiga ter uma indústria um pouco mais assertiva. Isso está E bem relacionado com a avaliação de ciclo de vida, né? Que eu comentei no começo, que a avaliação de ciclo de vida é um método para você quantificar impactos ambientais e ele é muito utilizado em várias indústrias, né? Então, por exemplo, principalmente em indústrias de produção em série, né? Então, se você vai fabricar um carro, se você vai fabricar um celular, isso é constantemente feita essa análise, avaliação de ciclo de vida para reduzir esses impactos, otimizar os processos e eles têm um mínimo desperdício de material ali naquele processo, porque também é custo, né? Então, e na construção civil isso não é feito, porque é muito mais complexo você fazer uma avaliação de ciclo de vida de uma construção, né? Porque são vários fornecedores, cada projetista faz de um jeito, cada construtora constrói de um jeito, então é muito difícil você quantificar isso na construção, então está totalmente ligado. A gente faz, o BIM traz essa tecnologia que nos permite fazer essa análise. E também uma outra coisa que eu gosto, só para falar rapidinho que o BIM nos permite fazer, é aquele Design for Deconstruction, que é você projetar pensando na desconstrução daquela edificação. Então, você consegue também colocar parâmetros dentro do seu modelo que relativos ao nível de como você vai conseguir separar cada um daqueles materiais, reciclagem, índices de reciclagem de cada material, pensando que no futuro, em vez de demolir uma casa, demolir um prédio, você vai desconstruir ela. Então, vai, como né, se fosse bloquinhos mesmo, retirando cada material e separando e levando aquilo para um outro uso, cada material para o seu fim específico. Então, isso é uma coisa que também essa tecnologia nos permite fazer, né? Você colocar parâmetros dentro do seu modelo que tragam esse tipo de análise que no futuro a gente consegue usar, né? Óbvio que, sei lá, daqui 50 anos, uma edificação que está sendo construída agora, a gente não faz ideia como que vai ser feito para demolir, desconstruir, mas enfim, é uma coisa que a gente já pode ir pensando. sim, é uma coisa que tanto arquiteto quanto engenheiro às vezes não pensa, né? Não consegue. Não é que não pensa, mas às vezes não coloca na forma de pensar o projeto e a obra, é que o maior tempo que ela vai ter é durante a operação. Então, assim, a gente demora um ano, dois para projetar e planejar, mas a obra vai ficar lá por 50 anos, 70 anos. Então, A assim, construção, né? a Do construção, prédio. né? O uso, né? E a operação daquele edifício. Então, assim, Que se a é gente onde mais tem. tem impacto, né? É onde mais tem impacto. Então, assim, a gente tem que fazer os estudos, as análises, pensando
na operação. Então, muita coisa do que a gente vai trazer do BIM é pensando na parte do uso da operação, porque é a parte onde depois vai ter mais gasto, vai ter mais resíduo, vai ter, enfim, tudo o que vai acontecer de mais vai ser nesse momento, né? Então, é por isso que a gente eu coloquei que a gente tem que pensar no BIM não como esse produto final, né? Ele é um meio para a gente chegar em outras coisas, e essas outras coisas também já estão começando a ser desenvolvidas. Então, a gente tem, por exemplo, a Universidade de Stanford já fala num processo chamado VDC, que é Virtual Design and Construction, que assim, é basicamente você seria de maneira bem simplória, seria como se fosse um próximo passo do BIM. Então, assim, na verdade, ele pode ser entendido como um uso a mais ou como um uso expandido, que é, na verdade, você pensar realmente como você vai colocar tudo isso na obra, né? Então, o BIM, a gente pensa muito nele em projeto e planejamento, mas como que tudo isso vai se transportar para a obra? Como que eu vou utilizar todas as informações dentro da obra? Como que elas vão estar ligadas aos meus fornecedores, aos meus, quem está construindo, enfim, todo mundo que vai estar envolvido na construção, como que isso tudo vai estar ligado. E é isso que eles trazem para esse conceito do VDC. Então já é um termo novo, já é um conceito novo que já vem expandindo um pouco da questão que a gente tem do, do BIM. E aí um outro termo que tem surgido bastante em estudos, e aí ele é focado na parte da operação, é o que é chamado de Digital Twins, né, que em tradução livre seria gêmeos digitais. Qual que é a ideia? Partindo do modelo que você projetou, fez toda a construção, você inclui todas essas informações, né? E aí você vai ter um gêmeo digital da tua obra, que daí vai virar realmente, né, tua edificação, que você vai utilizar durante a vida útil como um todo. E aí esse teu gêmeo digital, esse teu modelo onde você tem todas essas características incluídas, ele vai servir para você fazer a gestão e a manutenção do teu edifício e vai servir para você fazer simulações e coisas que você quer fazer no teu edifício. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reforma num andar porque mudou alguma coisa, eu vou primeiro simular isso no meu virtual antes de eu aplicar na minha construção física, né? Então, coisas que a gente pensa no BIM no começo, né, no desenvolvimento do projeto, esse Digital Twin ele seria permanente, né? Então você sempre vai utilizar dele, ele vai te trazer informações para que você possa aplicar dentro da tua edificação. E aí, obviamente, se você fizer um uso bem feito, né, e ele tiver imbuído de todas as informações oficiais, né, tudo que está realmente dentro do teu edifício, você vai ter informação de manutenção, você vai conseguir verificar cada quanto tempo você tem que fazer verificações de manutenção em caixa d'água, em bombas, qual que é a vida útil de todos os materiais. Então, ó, a gente instalou um certo tipo de material que ele tem a vida útil de 30 anos. Então, pode ser que daqui a 30 anos a gente tenha que dar uma olhada se ele não precisa de algum reforço, enfim. Tudo isso vai expandindo essa concepção que a gente tem do BIM. Então, isso que é legal de ficar dessa conversa, assim, né? Que o BIM ele é só um meio, né? Então, a gente tem que pensar sempre no que a gente quer atingir, né? Qual o objetivo que a gente vai querer para a nossa edificação? O que a gente quer de melhor para ela? E aí, isso tem tudo a ver com essa questão que vocês trazem da sustentabilidade, da saúde. Então, assim, o que eu quero? Né? Eu quero uma edificação mais saudável, mais sustentável. Né? Qual é a forma que dentro do meu modelo eu posso inserir usos do BIM para que eu consiga isso na prática, na operação? Né? Durante esses 50 anos de uso e operação, isso precisa estar acontecendo, não é só na obra. Né? Não é só diminuir resíduo na obra. Não, eu preciso ter menos gasto de Não é só no energia, menos projeto, gasto né? não é só no projeto, é no uso mesmo, né? Então, na hora que eu estiver realmente utilizando, eu tenho que economizar água, eu tenho que economizar energia, eu tenho que ter, enfim, uma série de coisas que vocês vão definir dentro do projeto que vai tornar ele mais sustentável, mais saudável, né? Então, é a partir disso que a gente pode utilizar desses conceitos para ter uma construção
né, realmente mais sustentável, né, e não só um projeto sustentável, né, que é essa a diferença. A gente precisa ter uma construção, precisa ter uma edificação sustentável, não só o E projeto. ele precisa continuar sendo assim por toda a sua vida útil, né? Continuar sustentável, continuar saudável. Então, precisa mesmo dessa preocupação, desse acompanhamento, né? Com manutenções, enfim, toda essa operação acontecendo e sendo analisada em tempo real, né? Porque senão ele, óbvio, vai deixar de ser sustentável, vai deixar de ser saudável ao longo do tempo, porque as coisas vão mudando, vão estragando, e a gente tem novas demandas, quer reformar, a edificação pode ter um diferente uso, antes era residencial, vira comercial, enfim. Então é importante ter essas ferramentas para que a gente possa fazer essas análises em tempo real. É muito legal. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse monte de termo que a gente foi falando, pergunta aí, que a gente, né, vai, como a gente trata isso no dia a dia, conversa sobre tudo isso diariamente, às vezes a gente vai conversando e não dá atenção a algumas coisas que podem passar despercebido. Então, se alguém for com alguma dúvida em algum termo específico que a gente comentou, pode perguntar aí que a gente explica um pouco melhor. E aí uma outra. E também pode deixar depois o comentário, né? Que a gente vai colocar, essa live vai ficar no GTV, vai ficar no YouTube, então também dá para deixar alguma referência lá no YouTube, links, enfim, né? Se alguém tiver interesse de saber mais e ver quem já está fazendo, quem já está estudando sobre isso, né? Aplicando também. E aí falando de mais uma. Né, então a minha ideia hoje é jogar um monte de informação e aí quem se Fica no interessar por imaginário algum. das pessoas em como a gente vai aplicar isso no futuro Exatamente. próximo. Não, e a ideia é trazer um pouco do que tem de novidade, de inovação, e aí quem se interessar por algum tema pode, né, ir mais atrás, enfim. E aí um outro tema que eu queria trazer, e que aí esse é bem controverso, principalmente quando a gente fala de arquitetura, é a concepção de design generativo. Então, o que é esse conceito? É você utilizar de inteligência artificial para propor soluções. Então, ele tá muito relacionado a ele está ligado um pouco ao que eu comentei no começo, né, do code checking, da verificação de normas, só que o design generativo ele tem uma função diferente. Enquanto no code checking você tem um modelo e você verifica normas, o design generativo, ele, a partir de regras e normas que você define, ele te gera opções de modelo. E aí a gente entra num campo bem cinzento quando a gente fala de arquitetura. Né? Então, por exemplo, Sim, é para a a gente. primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, né, eu, tipo, nem sou arquiteta, mas fiquei pensando, meu Deus do céu, né, cadê toda a questão da criação do arquiteto mesmo, né, porque você colocar um robô para fazer um projeto é bizarro, né? Exatamente. Então, mas é que aí de novo, né, tem toda a questão do equilíbrio. Né? Então, primeiro, os principais usos que estão sendo estudados hoje em dia é para estrutura. Então, assim, cara, é estrutura, ela precisa segurar a tua edificação, né? Então, assim, se você tem uma forma de você otimizar a tua estrutura, ótimo, você economiza material, você, né, tem o teu projeto lá bem desenvolvido. A mesma coisa para muitas coisas dos sistemas prediais. Então, assim, me interessa se o cano vai correr pela direita ou pela esquerda num primeiro momento. Se você economizar material, se for mais eficiente, provavelmente não. Então, o robô, né, a inteligência artificial, ela pode sugerir os melhores usos, os melhores trajetos, enfim, e a gente utilizar disso depois, claro, para rebuscar, enfim, deixar ele melhor de acordo com o que a gente está imaginando. Né? Ó, aqui não ficou legal, eu vou mudar. Né? Então, sempre ele tem que ter essa concepção e depois ter um aval de quem é realmente quem está projetando, quem é o engenheiro, quem é o arquiteto que está projetando aquilo. Para a arquitetura, a gente tem um caso mais complicado de você pensar, por exemplo, nele desenvolver todo um projeto arquitetônico. Isso realmente é bem estranho, existem pessoas falando sobre isso,
Mas daí já é um campo que eu não quero nem me meter, porque eu não sou arquiteto, mas eu já acho estranho. Mas, por exemplo, você utilizar de uma volumetria, né? Então, o arquiteto desenvolveu uma volumetria básica de um projeto. E aí eu quero que a inteligência artificial ali simule todas as soluções possíveis dentro daquele meu terreno de localização daquela edificação. Então, eu determinei regras, né? Então, eu tenho afastamentos, eu tenho altura, enfim. Mas eu quero que ele simule é, quais são as possíveis disposições, quais são rotações dele de acordo com insolação, de acordo, enfim. Eu posso determinar várias regras e ele vai me dar quais são as melhores soluções baseado naquilo que eu quero, por exemplo, uma melhor insolação, uma melhor ventilação, por exemplo. Eu não preciso E que isso na ele. questão de saúde, que a gente trabalha às vezes, dentro do escritório, também seria bem legal. Assim, por exemplo, a gente tem a preocupação de não colocar as tubulações passando na cabeceira de cama, assim como os sistemas elétricos. A questão, se for considerar um projeto onde inclui a geobiologia, que tem pontos onde a cama não pode estar sobre aqueles determinados pontos. Então, seria algo que esse robô ajudaria a gente a encontrar uma melhor solução. E aquilo que eu falei no começo, né? A tecnologia vai permitir que a gente foque no que é essencial, que é a parte criativa. Aí o arquiteto vai poder focar na criação dele e sem ter que ficar se preocupando com esse tipo de detalhes técnicos, né? Tamanhos e, enfim, e como encaixar alguma coisa que teoricamente não está Sim. encaixando, né? De novo é questão de equilíbrio, né? Então, tem gente que fala de você fazer um projeto arquitetônico 100% utilizando design generativo. Obviamente isso é bizarro. Mas assim, de novo, a gente não consegue utilizar de algumas partes disso para deixar nosso projeto melhor, mais eficiente, né, mais sustentável, enfim. Com certeza pode, né? A gente não precisa automatizar tudo, mas tem coisas que todo mundo que é projetista sabe que é puramente braçal, né? Que a gente pode utilizar de alguma forma de automatizar esses processos para que a gente fique realmente focado no que importa, né? Em pensar realmente nos projetos, que a gente passe a ser realmente solucionadores de problemas e não de quem fica só desenhando naquele trabalho braçal de ficar detalhando aquele monte de coisa. Então, essas soluções elas vêm, elas têm que ser pensadas nesse sentido, né? Não de substituir os profissionais, os humanos, mas ser um aliado para que o humano faça o que ele realmente faz e que só ele sabe fazer, né? Que é ser humano. Né? Então, só o humano às vezes consegue pensar em certas coisas que a máquina não vai pensar. Então, é isso que ele tem que pensar. Né? Então, coisas que você tem que fazer várias soluções para testar uma melhor ideia, deixa o robô fazer. Ele testa, você não necessariamente precisa aceitar o que o robô falou. Também tem isso. Exatamente, não Ele vai precisa te dar uma aceitar, série de né? opções. Ó, essa aqui é melhor, essa aqui é pior, essa aqui é mais ou menos. Ok, dentro daquilo que eu estou pensando, essa aqui se encaixa, eu vou seguir nela, já sabendo que é isso. Eu posso, inclusive, escolher a pior, mas eu sei que ela é a pior, mas eu escolhi ela por aquele motivo. Enfim, então, deu uma passada por uma série de possibilidades que a gente pode extrapolar, né, pensando nos usos da tecnologia, pensando no que o BIM pode nos fornecer como realmente um meio, né, que ele seja um output de informação para que a gente tenha melhores usos e melhores coisas para a gente fazer dentro do setor, tanto da arquitetura, né, da parte de projetos, quanto na engenharia na construção. Muito legal. Nosso tempo aqui no Instagram está acabando, né? É só uma hora, a gente tem acho que mais uns 5 minutos aí. Então, a Juliana falou que ela sugeriu para a gente colocar no YouTube os nomes desses sistemas e dessas tecnologias, programas, enfim, tudo que a gente está falando. A gente vai fazer isso, então, para quem tiver mais interesse, pegar lá o nome, que tem muito termo em inglês também, né? Às vezes não entendeu muito o que a gente falou aqui. Então, eu vou colocar lá na descrição dessa live, provavelmente amanhã já está lá, a live editada, né? E com todos esses termos e algumas referências, enfim. Eu queria lembrar vocês também que agora a gente começou, semana que vem a gente vai ter uma semana prática de arquitetura saudável. Então, a gente está divulgando nas redes, quem quiser saber mais, vão ser 7 dias de aulas práticas e interação. Vai ser gratuito, online. E então, quem quiser, né, aprender com a Telos como projetar e pensar num projeto saudável e sustentável,
Se inscreve lá que vai ser bem legal. Você tem mais alguma consideração? Considerando aí uns 3 minutinhos? Alguma coisa para Não, finalizar? não, eu acho que é isso. Eu já falei bastante da forma como eu penso, né? É Como que tanta eu. coisa, né? Se deixar, a gente fica pirando aí nas tecnologias, no futuro, enfim, por horas. Mas a mensagem final, assim, que eu gosto sempre, né, que eu quero deixar é que, na verdade, que tudo isso seja para a gente resolver problemas, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente tem que pensar é como que a gente pode tornar a indústria da construção civil mais eficiente, né? Então, projetos mais eficientes, obras mais eficientes, e que a gente consiga cumprir, né, e resolver problemas que a gente tem no dia a dia, né? Então, mais do que fazer uma Dubai, vamos resolver as favelas, né? Então, como que a gente pode utilizar de tudo isso para resolver o que a construção civil realmente tem que, né, resolver? São os problemas que a gente tem de monte, né? Isso não falta, dessa inovação, dessas tecnologias como um aliado nesse nosso papel aí de resolvedores de problemas. Acho que é isso. Agradeço aí o Maravilha, convite. perfeita essa colocação. Eu acho que realmente é isso mesmo, né? Que a gente precisa pensar no essencial, no que é importante. Maravilha. Então tá, muito obrigada por participar da nossa live como Isso. convidado. Foi muito legal, espero que o pessoal tenha gostado, né? E não deixem, pessoal, de deixar suas dúvidas para mim, pro França, ou qualquer outra coisa que vocês queiram comentar, falar, que a gente vai adorar responder, tá bom? Tá bom. Então é isso, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa Obrigada. noite. Boa. Obrigada por Tchau. todo mundo que assistiu. Até mais.